Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pra Ser Sincero. Eu, Danilo Jeremias, juntamente com ele, Eduardo Miranda. E aí, galera? E André Rocha. Oi aí, pessoal. Vamos discutir um pouco sobre a situação de Hong Kong. Como é o contexto histórico, o porquê das tretas, qual é o que tá rolando lá. E é nóis. Antes da vinheta, pessoal aí, por favor, siga a gente no Instagram, Pra Ser Sincero Podcast. E não manda e-mail não, né? Manda logo direct no Instagram. Manda direct no Instagram que a gente responde mais rápido. É melhor. Mas se você quiser mandar e-mail, a gente pode criar um quadro aqui de ler e-mail. Mas com perguntas, com questionamentos, é legal. Por que o Edu é idiota? A gente tem um episódio todo pra explicar. Vai ter bastante argumento, sem dúvida. Sobe a vinheta. Ah, pode ser. Vinheta. Muito bem. Edwards Miranda, dá um contexto histórico, né? A gente vai descobrir que essa parada de Hong Kong tem uma origem nas guerras do ópio. É verdade? É verdade, olha só. Tudo começou com uma flor chamada Flor da Alegria. Isso conhecido pelo povo mesopotâmio há 6.000 anos atrás. Boa ela, hein? Ela é também conhecida como papoula ou ópio, mais conhecido, né? A gente conhece muito através da morfina. Mas enfim, antigamente sempre se utilizou muito o ópio, né? Principalmente por via oral. Mas a partir ali do século XVII, quando a galera começou a fumar o ópio, o comércio de ópio começou a ser, vamos dizer assim, mais universalizado. Todo mundo utilizava, principalmente a Inglaterra. Era o principal. Virou mania. Principalmente a Inglaterra, que era o principal exportador de ópio. Só que daí na China, uma dinastia lá, não lembro o nome do cara. A dinastia Qing, muito obrigado. Nada. Decidiu proibir o ópio porque achava que deixava as pessoas muito viciadas. Isso. Eles proibiram. Isso é um tema. Eu só assisto documentário na minha vida. Tem um documentário na Amazon. Eu sou cult, só assisto documentário. RS. É porque eu sou médico. Não. É por quê? É que eu gosto de ser bem informado. Que lindo. Que fala um pouquinho sobre as dinastias da China. E isso é muito bem retratado no seguinte da repressão que o Império Chinês tinha em substâncias que eram consideradas que viciavam o povo, né? Teve um tempo que queria até um tipo de chá lá que fazia um estrago, digamos assim, deixava a galera meio vendo estrelas e queriam proibir o tal do chá, mas enfim, não foi pra frente. Mas o do ópio tem até isso, é bem retratado em pinturas. Você coloca a guerra do ópio. Sim. Tem tipo chineses se viciando em ópio. Uma coisa que eles pegaram bastante em cima. E aí eles fizeram, a gente inclusive tem um episódio, né, falando sobre guerra às drogas. Você consegue enxergar muita coisa que aconteceu aqui. Em 1729, a China começou a proibir o consumo de ópio. Só dar mais um contexto, a gente tá falando de 1800, né, tá falando do século XIX. Mais ou menos ali é quando acabou as guerras napoleônicas, certo? Sim. Que aí todo o comércio, né, ali a França não, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, ela tá passando pelo processo de segunda revolução industrial, onde todo o comércio dos países mais populosos, países asiáticos, tipo, já tem estabelecido aquelas grandes rotas da Índia, né? Sim. Mas sobretudo a fim dessas... No caso da Índia era a rota da seda, né? No caso. Isso. Sobretudo no fim da guerra napoleônica, que parou de ser um problema para a Europa. Aí o mercado começou a dar uma atenção grande para o extremo asiático, né? Para o extremo da Ásia, onde se inicia todo esse processo de colonização da Grã-Bretanha, o que vai levar a nossa guerra do ópio que você está comentando. Sim, a Grã-Bretanha ela pegava muito itens de luxo da China em troca do ópio. Porcelana, seda, principalmente. Então, em 1729, a China proíbe o consumo de ópio, mas não dá muito efeito. Como a gente já viu no episódio 13, guerra às drogas não adianta muita coisa. Então, não teve muito efeito. Só que em 1839, o exército chinês ele vai e destrói uma carga de um navio comercial inglês que tinha o equivalente ali à venda no mercado de 1 ano de ópio, tá ligado? Era uma quantidade bem considerável. Então isso deflagra a primeira guerra do ópio, onde
A Inglaterra manda um monte de soldado, coisa e tal, invade a China. Eles ganham em 3 anos essa guerra. Então, 1842 eles ganham a guerra. E a China tem que pagar uma indenização, coisa e tal. E um dos lugares que eles pegam é uma ilha bem pedregosa, que hoje é conhecido como Hong Kong. Na época ela não era nada povoada, tinha poucos pescadores. A ideia era fazer como se fosse um porto. Porque daí eles não precisavam chegar até o continente. Podia despachar os negócios deles ali mesmo. Era mais fácil chegar. Beleza. Vida que segue. Só que o consumo de ópio continuou proibido na China, só que eles não proibiam vender, proibia consumir. Meio ilógico. O contrário do que é hoje em dia. Ainda assim, as pessoas consumiam, óbvio, né? Não tem como você fiscalizar todo mundo. Só que a Inglaterra não gostava disso, porque, consequentemente, se é proibido você consumir o seu produto, logo, talvez menos pessoas consumam. Então, eles faziam de tudo para que tivesse alguma chance deles influenciar nisso. E em 1856, a China deu essa desculpa para eles, porque eles invadiram um navio britânico de novo, só que agora a fim de fiscalizar. Era a desculpa que eles queriam. Eles foram lá e se sentiram ofendidos, enfim, mandaram um outro exército, Segunda Guerra do Ópio, e ganharam mais uma vez. Foi guerra de troca de tiro mesmo, né? Essa daí a primeira foi algo mais... Teve guerra de tiro, porrada e bomba? Sim, né? 1856 já tinha os canhões, os navios já eram bem equipados. Mas houve mesmo confronto de tiro? Nos dois teve. Nos dois. Sim. Aí, essa foi a Segunda Guerra do Ópio, e os ingleses vencem e eles anexam uma outra península. Ganham mais uma indenização e anexam outra península. Só que daí depois em... Macau, esse mesmo é o nome. E deixa eu achar aqui, 1898... Londres, ele decide fazer um tratado com a China. 1898, perdão. Eles fazem um tratado com a China para anexar o sul, uma partezinha ali do sul da China, que era uma parte mais agrícola, para poder alimentar essas colônias que ele fez. E esse tratado, na época, foi até assim, nada é tão permanente, não era isso, Quanto 100 anos? Isso, 99 anos. Aí o cara se eu não me engano, não sei quem falou, sei que foi um inglês. Sim, eu acho que era o primeiro-ministro da época, ele chegou e falou alguma coisa assim de tipo... 100 anos é quase a eternidade. Isso, é tão eterno quanto 100 anos. Tipo, ele imaginou, se é 99 anos, eu não vou viver 99 anos 100 anos é tão longo como a eternidade. Isso, caraca. Exatamente essa frase, obrigado, Danilo. Por isso que tu vê documentário? Por isso que eu assisto documentário. Faz sentido agora, vou assistir mais documentário. Vai lá. Ele faz esse tratado que era como se fosse um arrendamento de terra por 99 anos. Logo, esse arrendamento ia acabar em 1997. Já é uma história recente. Né, de 1997. 1º de julho de 1997. Eu já tinha nascido, você já tinha nascido? Já tinha 4 anos nessa época. Eu tinha 3. Olha. Informação pertinente. Nossos ouvintes já sabem quantos anos a gente tem. Exato. Beleza. Então, nesse período, Hong Kong sai de uma ilha com poucos pescadores para ser umas localidades mais densamente povoadas do mundo. E desenvolvida da Ásia. Muito desenvolvida da Ásia, principalmente por conta desse aspecto de que ela era um porto, como se fosse um ponto ali comercial para todo o continente chinês. A parte ali sobre a chancela da Grã-Bretanha. Sobre total coordenação assim da Inglaterra. Só que em 1982 o Deng Xiaoping, ele fez um encontro com a Margaret Thatcher, que era a primeira-ministra na época, né? Sim. Da Inglaterra, pressionando porque estava perto de acabar aqueles 99 anos do arrendamento daquele território, só que ele não queria somente o território que estava no acordo. Ele queria os territórios que a Inglaterra colonizou durante as guerras, porque ele achava que aquelas invasões eram injustas. E ele falou que ia pegar de volta. Então a Thatcher meio que tipo assim, bom, não tenho muito o que fazer, vou tentar postergar isso, fazer uma coisa. Tanto é que depois que ela já saiu do governo e tal, ela até fala que ela foi pressionada a tal ponto que realmente os ingleses não tinham o que fazer. Ou eles entravam em guerra, o que não podiam na época. Não era viável. Ou eles abriam mão e tentavam postergar. Foi o que eles tentaram fazer, foi postergar tudo. Porque, só para introduzir um contexto histórico, entre a Segunda Guerra do Ópio e até 97, em 1917... Primeira Guerra Mundial.
Também, mas sobretudo a China, ela está passando pela sua revolução chinesa, onde o Partido Comunista vai se instalar, né? A gente estava comentando aqui com o André sobre quando teve a Revolução Chinesa, da Revolução Comunista Chinesa, ainda havia 2 partidos ali, né? Que se você pesquisar, eu não vamos entrar muito no detalhe da Revolução Chinesa, que é um outro grande assunto. Que dá para falar um episódio só de China. Mas tinha lá, a princípio, o Partido Comunista e tinha os republicanos. Acabaram que o Partido Comunista acabou ganhando essa disputa política e é um regime comunista que segue até hoje, né? Então, só para situar, porque antes era o sistema imperialista, né, pela dinastia Qing. E em 1917 isso foi derrubado, então agora é um modo presidencial. Bem com bastante aspas eterno, ali. Porque, segundo a Constituição que eles mudaram lá, o presidente pode se reeleger em cada 25 anos. Não só 25 anos, mas voto, quase eternamente. Tem um tipo de voto, só que você só pode votar em um candidato, é meio bizarro. Mas é porque pra validar. Você votou. Sim, aí eu acho que, se eu não me engano, o primeiro nessa... O influente, né? A gente fala de Mao Tse Tung, foi o cara que a gente... foi o cara que... Bom, enfim. Aí cara bem gente boa. Gente boa, bem legal. Mas é só para dar esse contexto histórico que em 1917 a China ganhou esse contexto, né? Porque vai ser importante porque a China hoje, a figura da China atual, está tentando tomar de vez a administração de Hong Kong. Sim, e aí para entender o porquê que a Inglaterra não podia, que a pessoa pensa assim, Inglaterra, potência mundial. 1917, Primeira Guerra, 1939, Segunda Guerra, teve Guerra do Vietnã nesse meio tempo, se não me engano... toda a questão da Guerra Fria, né? Que China estava bem alinhada à União Soviética, então você não podia fazer muita coisa. Apoio soviético na época da Revolução dela. Exatamente. Então, nessa época também a gente está falando da Rússia comunista, né? Sim. Lenin, Stalin, enfim. Então eles não podiam fazer realmente muita coisa, não estavam com a mão meio atada. E em 1º de julho de 1997, o acordo daquele território arrendado finaliza. De fato, volta, tem até uma cena já na TV que o pessoal gravou. Tem a cerimônia, foi gravada, onde desce a bandeira do Reino Unido e sobe de Hong Kong e da China. E da China, exatamente. Só que daí a parte de Hong Kong ficou meio que assim, um governo de transição nesse período. Porque a Inglaterra... Ela não podia falar, não, vocês não vão pegar Hong Kong, mas também não podia falar, beleza, tá com vocês. Chamado um país, 2 sistemas, no caso de Hong Kong, porque a administração ainda ficou mista, né? Isso. Parte era da China comunista, da China continental, como é conhecido, e outra parte, a Hong Kong tem algo autonomia parecido ali. Com democracia, que eles escolhem os seus líderes, né? Eles mais ou menos isso desde 97. Eles têm liberdade individual, liberdade econômica, eles têm muitas vantagens, e isso, de 97, eles têm um prazo de 50 anos, pelo acordo, para manter esse período de transição, ou seja, o prazo finalizaria em 2047. 2047, de fato... Hong Kong é 100% China. Exato. E aí... Tanto o território como já quanto administrativo. Quanto administrativo. Como está tentando ser. E aí que a gente vem no problema e o motivo da gente estar fazendo esse podcast. É a questão das brigas e das notícias que a gente está vendo atualmente no cenário de política internacional. Sim, recentemente... Envolve Estados Unidos, envolve todo mundo. A China realmente está no balaio de gato que ela briga literalmente com quase todo o país do mundo. Só que ela tem intentado contra esse acordo rotineiramente. Em 2003 ela tentou passar uma lei para fazer extradição de pessoas de Hong Kong para lá, não conseguiu passar. Teve muito protesto, coisa e tal, beleza. Só que recentemente, desde o ano passado, tentaram mais uma vez, teve uns protestos, teve briga, coisa e tal. Mas agora com o coronavírus, uma galera não tá podendo protestar, só que ainda teve gente que foi protestar, eles estão passando. E vem sempre uma questão de criação de lei da segurança nacional de Hong Kong, que é basicamente poder permitir essa extradição. E o legal é que isso é uma palavra-chave pra gente tomar cuidado quando a gente fala de liberdade individual, né? Segurança nacional. Sempre vai vir alguma coisa falando que você perde direito por conta da segurança nacional. Então, se você não manja muito de liberdade, mas ouvir alguém falando, não, tá tudo bem, você tem que perder essa liberdade por causa de segurança nacional, já fica meio com a orelha em pé que isso pode ter algum efeito problemático para você. É isso aí. E sobretudo os conflitos de hoje, que a gente estava, antes de nós começarmos a gravar, a gente estava comentando sobre
as políticas internacionais que isso envolve. Eu não sei se é válido a gente dar um contexto como é que funciona a China continental. Porque a China é uma grande potência, a gente viu que deu o coronavírus, basicamente a economia do mundo foi para baixo e que direta e indiretamente ela é influente na economia internacional, porém ao mesmo tempo que ela sobretudo tem uma digamos assim, eu estava vendo hoje mais cedo um pouco do histórico da política / economia da China. No começo da Revolução Chinesa, lá em 1917, com Mao Tse Tung, ele realmente matou uma galera que discordava, né? Ele saiu matando porque é isso aí, não concorda com a gente, morra. E, sobretudo, ao mesmo tempo, nesse contexto do Mao Tse Tung, a China economicamente era muito fechada. Sim, era basicamente um país agrícola, né? Exato, tanto que não é difícil a gente ver documentários ou notícias sobre como é que funciona o interior da China, assim, que é basicamente uma vida rural, totalmente voltada para agricultura e tudo mais. O paper, o artigo, digamos assim, a notícia que eu estava lendo hoje, para ilustrar um pouco sobre o nosso assunto, é que provavelmente essa geração atual da China, que eles estão lá, que é super consumista, inclusive, provavelmente eles têm algum parente antecessor, tipo o pai ou o avô, que morreu de fome, porque é algo recente nesse sentido de o país, como Mao Tse Tung era extremamente fechado economicamente, agora entrou com esse novo presidente, o Jinping, qual é o nome dele? O Ursinho Poo, né? Então, o famigerado Ursinho Poo. Ele abriu, nesse sentido, economicamente da China e transformou ela numa potência que a gente conhece hoje. Porém, mesmo assim, mesmo tendo esse paradoxo de como você abre a economia e mesmo assim, ao mesmo tempo, faz um tipo de repressão às liberdades individuais no que tange expressão de liberdade, lá não se acessa a Facebook, Instagram. Xi Jinping. É o Ursinho Poo que a gente tá falando. Não. Xi Jinping. Anyway, o Xing Ling lá. A boa notícia, por exemplo, eles não podem escutar Spotify, YouTube, então eles não vão escutar isso aqui. Então talvez ele escute, tá? Existe VPN. É porque sai, né? O Xi Jinping é registrado na internet e cai lá, bate lá, né? Ó, alguém falou o seu nome aqui lá em Rondônia. Caralho, chega aí, manda aí. As carnes de cachorro. Enfim. Aí tô nesse contexto falando que atualmente o povo chinês, eles estão nessa pegada consumistas muito, muito grande, e porque tudo é muito novo pra eles, tipo, poder comprar comida, poder comprar algum tipo de roupa mais diferenciada, digamos assim, sair da miséria, da pobreza, pra eles é algo tão, tão novo, tão particular, que eles meio que abrem a mão, eu tô colocando aspas aqui, dessas liberdades que supostamente eles até desconfiam que não tenham. Por exemplo, essa mesma notícia que eu estava lendo, se eu não me engano, teve um ano de 2000 e alguma coisa, eu não vou lembrar exatamente, que um autor chinês, japonês já ia levar um tapa de dois lados, né? China e Japão. Chinês recebeu um prêmio Nobel. E se você ver, ela falou que provavelmente a maioria dos chineses nem sabe que isso acontece. Esse paper que eu estava lendo era sobre uma jornalista que trabalhou na China. E ela falou que era comum ela, tipo, o jornal tá anunciando alguma coisa e do nada cortar a transmissão. Tipo, cortar e ir pra uma propaganda whatever lá. Que isso era normal. E que lá, além de toda essa regulamentação de imprensa, muitos jornalistas estrangeiros que vão pra lá pra tentar fazer alguma coisa independente não conseguem. Não tem porque, tipo, a prestação de contas é direto pro governo, não tem tipo uma emissora que vai te supor, não, é direto pro governo e dali mesmo você já é cortado ali. E ela até comentou que tipo, a galera estrangeira pode fazer notícia da China quando saem da China, que aí podem relatar o que viveram, o que vivenciaram. Enquanto no período que eles estão lá, eles são totalmente, vamos dizer assim, vigiados. É o Big Brother, sempre tem alguém atrás deles. É o Big Brother total, assim. As pessoas na China, elas são obrigadas a baixar aplicativos no celular que é de rastreamento.
A China... a questão do reconhecimento facial. Sim, inclusive que alguns deputados geniais tiveram a ideia de trazer aqui pro Brasil, porque a gente precisa realmente de... Poderiam colocar começando na câmera, pra ver se eles estão indo trabalhar lá todo dia, por exemplo. Cara, a China é um dos maiores instrumentos de repressão no mundo. Porque você pensa, qualquer líder de Estado hoje tem mais informação do que o Hitler, por exemplo. Sim. Hitler tinha uma informação sobre a Alemanha bem pouca, assim, tipo, no sentido do censo, né? Isso. Como se fosse o censo brasileiro que tem pra saber sobre informações da população. O Hitler tinha, tipo, a metade da metade de qualquer líder político. Sobretudo na China, eles têm uma regulação maior porque é um único sistema, um sistema comunista, e se não for aquilo, tá errado e vamos tolir. Então qualquer... Não ameaça no sentido pra eles, mas qualquer coisa que seja para interferir nesse método deles, é totalmente reprimido. Sim, e antes que eu esqueça, uma coisa que é interessante falar, quando a gente fala China, a gente não está falando do povo chinês, a gente está falando do Partido Comunista Chinês. Exato. Por que isso é bem importante? Um dos maiores, vamos dizer assim, esqueci a palavra. Quer dizer o quê? Modus operandi do Partido Comunista Chinês é receber uma crítica falando que isso daí é uma xenofobia. Você pode ver isso drasticamente sempre quando algum governo critica. A China fez isso. Aí uma embaixada vai lá e fala, isso daí é um ataque à etnia chinesa, é um ataque... Você pode perceber, tem até no Spotnix, esqueci o nome dele, o principal lá, o editor do Spotnix, ele fez uma thread mostrando, assim, tipo, centenas de notícias que, tipo, o Partido Comunista Chinês, eles têm braços em diversos jornais, inclusive jornais liberais. Isso daí é algo que muita gente desconsidera, mas eles literalmente têm instituições em países à parte que são financiados pelo Partido Chinês. Sim. E a partir disso, eles postam propagandas políticas. É literalmente propaganda política, porque não é uma notícia. É alguém que está escrevendo em benefício do Partido Comunista Chinês. E sempre vem com essa pegada, tipo, a Suécia tá falando isso porque eles odeiam os chineses. Não sei quem tá falando isso, porque recentemente teve um caso... asiático. Isso, tem um monte de gente que tá criticando a forma que o Partido Comunista tratou a questão da pandemia do coronavírus. Escondeu informações por muito tempo, enfim, não é nem necessariamente falando que eles criaram o coronavírus. Não, isso é teoria de conspiração. Mas o fato de, tipo, como eles trataram as informações, tem gente criticando. Eles pegam e usam essa arma, e isso é uma arma que eles usam há muito tempo, de se isolar falando que a gente é coitadinho, as pessoas têm ódio da China. Então, quando a gente fala China, a gente está necessariamente falando... a causadora do todo o problema. Isso, exatamente. O povo chinês também, eles são vítimas nessa situação. Eu tenho certeza que eles não gostariam. E aí, quando a gente fala de um dos maiores instituições de repressão no mundo, é importante a gente falar que... É importante a gente falar que, tipo, apesar de muita gente não falar disso, cara, a gente tem campo de concentração hoje. E não são poucos. Na China, especificamente, a gente tem, ao todo, 182 campos de concentração, sendo também 209 prisões e 74 campos de trabalho forçado construídos para a suposta... Mas isso é legal, isso é explícito. É autorizado, é explícito. Só que é irônico, porque muita gente não fala. Tem uma galera que é tipo uma etnia. Eles são chamados de uigures. É como se fosse um povo muçulmano, que é principalmente ali voltado para aquela... eu não lembro o nome, é tipo um distrito da China chamado Xinjiang. É a principal parte onde tem minério na China. E eles fazem fronteira com o Cazaquistão. Lá, obviamente, tem muito muçulmano, consequentemente. Só que o Partido Comunista, ele acredita que o Islã é um problema para o comunismo. Então eles criam um campo de concentração que eles chamam de campos de reeducação. Na verdade, não é... Campos de reeducação o nome. Campos de reeducação. O que eles fazem nesse campo de concentração? A lavagem. Lavagem cerebral, exatamente isso. Cerebral, de cérebro. Enfim, eles lavam o cérebro da pessoa. Tá não lavar o seu com água e sabão. E as pessoas que, sei lá, você foi mandado pra lá,
Se a sua família ficar em casa, eles são extremamente vigiados. É algo bizarro que isso exista e as pessoas não falam. Tipo, recentemente... Não falam, mas tipo, passa um pano incrível, porque você tem até situações de partidos brasileiros fazendo referências, fazendo comemorações de tantos anos do Partido Comunista na China, ou de qualquer outro Partido Comunista em qualquer outro lugar do mundo. Pessoas do governo chinês são indicadas a Nobel de Paz, por exemplo, de Direitos Humanos. A China, se não me engano, ela faz parte do Comitê de Direitos Humanos da ONU. Bacana mesmo. É tipo aquele comitê fixo, a ONU, né? Aquela instituição que a gente tem que confiar sempre. Isso. A ONU que falou que o coronavírus não era nada e virou uma pandemia. E é esse tipo de coisa que eu acho que é importante, principalmente a gente como independente, porque quer não, a gente hoje, o nosso podcast talvez não seja algo de extrema relevância no mundo, mas a gente é uma certa de mídia alternativa. A gente tem que falar pra... A gente tem essa liberdade de fazer um podcast, né, do jeito que a gente quer. Na China, o mundo tem que saber que hoje na China tem 1 milhão de muçulmanos trancados sendo torturados todo dia. E quantas vezes você viu isso no jornal aparecendo? De verdade, quantas vezes? Eu não tô sabendo agora. E a China, ela tem uma pressão comercial sobre grandes empresas de forma bizarra. Teve casos atrás de que, tipo... um jogador de um time da NBA, eu não sei o nome, não acompanho basquete, ele falou Hong Kong livre, ele foi suspenso da NBA por um tempo, porque ele não poderia fazer isso. Teve um grande jogador eu acho que é LoL, ele fez ele tava num campeonato, ele ganhou alguma coisa assim, ele falou alguma coisa de Hong Kong livre, ou Taiwan livre, eu não lembro exatamente o que, ele perdeu todo o patrocínio da empresa de games, tá ligado? Isso você vê repetidas vezes empresas, porque economicamente falando, a China é um mercado gigante. Sim. Então ele pega e fala assim, André, você vai deixar o cara falar isso de mim? Então tudo bem, você não pode mais entrar aqui. Não pode fazer mais comércio. E aí ele prejudica esse tipo de informação, monte de jornal. Num paradoxo hipocrisia, talvez a gente pode falar. Porque do mesmo jeito que a gente está falando, China aquilo, o maior parceiro comercial do Brasil é a China. Sim. Como é que... Eu tenho uma dúvida. Como é que fica esse paradoxo? A China é a China que tu fala, que tá falando aí que tá torturando pessoas, muçulmanos. E isso é no caso de torturar um outro povo, mas ela também tortura e matou o próprio povo por muito tempo. E a gente tá fazendo um negócio belo e moral. E aí? A minha dúvida é, tipo, ela é o Partido Comunista e tal, que limita as liberdades, mas ao mesmo tempo é uma potência econômica. Então, tem capitalismo lá. Em 1976, o Deng Xiaoping lá, ele começou a fazer a abertura comercial. Só que realmente tem um problema muito grande na China, é uma simbiose muito coisa que você não sabe o que você está cortando. Se você, por exemplo, você falou isso, o Danilo falou sobre... Caraca, mas é hipocrisia, a gente tá falando que a China faz isso e a gente compra deles. Então, a galera que, tipo, consome Xiaomi, por exemplo. Eu sou um consumidor de Xiaomi. Pois é, e aí? Então, você tá financiando milhões existe um de certo mortes. Existe de fato um certo problema nisso, porque você não consegue 100% separar do que é privado do que é público na China. Se você comprar um Apple também, que foi fabricado lá, você também tá financiando. Exatamente. Então, tipo, fica esse contexto, mas eu acho que o que o mais importante não é necessariamente você parar de comprar da China, porque de fato, hoje a China é um dos maiores centros de produção do mundo. Ele não é ainda o maior, mas sem dúvida... Produção e consumo, né? E consumo. Ele é muito importante. Não tem como falar que pro mundo ele não é importante. Então não tem como simplesmente a gente falar, vamos parar de comprar da China. Isso é algo inviável. Desde o ponto de vista econômico, quando do ponto de vista para pessoas passarem fome, tem um barulho de porta aqui passando. É a pizza que chegou. Maravilha. Muito obrigado. Nossa, tem uma loira linda aqui. Obrigado. E não é o Danilo. Enfim, existe esse tipo de problema que você passa histórico, só que eu acho que uma coisa que todo mundo que tem essa capacidade de influência deveria exigir, ou pelo menos pressionar, governantes ou empresas que falem diretamente contra o Partido Comunista Chinês. Se eu sou... mas é bizarro. Por exemplo, um exemplo, a Zara, tá ligado? A Zara? Sim. Um tempo atrás teve uma treta, se eu não me engano, entre Hong Kong e a China continental.
né, sobre esse negócio, sabe, por que a Zara é uma empresa internacional de loja, de roupa e não sei o que, e houve uma treta e, tipo, segundos depois dessa treta, a Zara solta uma nota falando que nunca quis, a Zara de Hong Kong nunca quis ofender o governo chinês, né, porque o mercado consumidor que consome a Zara no continente da China, na China continental, é um mercado gigante. Sim. Gigante. Então, olha só, a gente tá vendo empresas que em nome do lucro que estão tendo lá, omitem. Só que aí que tá, eu acho que vale a pena a gente fazer um boicote do mesmo jeito que eles fazem. Mas eu acho que entra um grande problema. Não dá, é quase impossível fazer boicote. Não, boicote... por exemplo, a Apple tem a sua fabricação na China. Sim. Certo? Como é que a gente vamos parar de comprar Apple? Não, você consegue organizar pessoas pra fazer uma pressão. De tipo, olha só, se você não fizer uma nota falando que a China é isso, a partir de do mês tal, vamos começar a diminuir a compra. É possível fazer isso. Precisa de uma certa organização? Eu acho que não. Precisa. Você quer ver como é possível? Difícil. Existe uma organização. Que é possível, mas tipo, é muito improvável no cenário onde a China é o maior produtor e consumo de vários produtos, alguma multinacional de relevância falar, pau no cu da China, pelos métodos utilizados pelo governo comunista chinês, se não, sei lá, tiver uma redução, uma abertura ou qualquer coisa em relação ao tipo, a gente para de fazer comércio com a China. Eu acho isso muito Não, eu não digo país, eu digo pessoas. Eu acho que o principal foco disso daí é a liberdade individual. Então as pessoas têm que se organizar. Tem um Twitter, e isso é legítimo do ponto de vista ético. Acho que nos Estados Unidos o nome é Acordando Gigantes em inglês. Não lembro o nome em inglês, enfim. Eles basicamente levantam empresas que pagam sites que eles chamam de extrema direita. Eles fazem lá um link, essa empresa aqui faz propaganda em site de extrema direita. Então a partir de agora, chega na empresa e fala assim, eu tenho todos esses prints aqui. Se você não parar de financiar esse site, a gente vai soltar isso no Twitter e as pessoas vão parar de consumir. Geralmente pessoas de esquerda. Esse é principalmente isso. O mercado de ameaça? Isso é o boicote. Isso é literalmente boicote. É legítimo? Sim. Você tem o direito de escolher. Mas eu acho muito difícil isso acontecer no âmbito internacional que a gente tá falando da China. Então, difícil é. Só que a gente tem duas opções. Ou a gente espera que governantes façam isso, o que de fato, primeiro, eles não têm interesse e segundo, eles não têm poder. Porque ou um caso para se resolver na China, propriamente dito, acabar com esse problema, ou é o governo comunista cair, ou é algum país efetivamente chegar lá e fazer um ataque em guerra. O em guerra não é nem um pouco viável, nem do ponto de vista comercial, nem pro povo chinês, viável há algum tempo, nem pra gente, nem pra ninguém. Isso não é bom. Um governo comunista, ainda bem que todo governo centralizado, extremamente centralizado, existe um problema de hierarquia muito grande em que sempre tem alguém embaixo tentando puxar a perna do outro. Isso é natural. Não é à toa que foi acontecer essa pandemia, o governo chinês, não sei se vocês conseguiram notar isso através dos noticiários, eles começaram a intensificar a questão de antagonismo no mundo inteiro. Por quê? A partir do momento que você começa a se enfraquecer no mercado interno, você começa a criar um problema no mercado externo. Porque daí você une a galera. Aqui e lá. Isso. Porque, tipo, se a gente tá com um problema interno aqui, pra eu unir a população aqui, eu crio um inimigo lá fora. Eu falo só, olha só, os Estados Unidos tá fazendo isso. Por que os Estados Unidos não falam que falta democracia na China? Então, o Trump fala. Muitas vezes ele fala disso. Só que aí que tá. A fala dele, isoladamente, é irrelevante. Ou talvez tenha alguma relevância, mas não é o que a gente precisa. Não é o suficiente. A gente precisa, como pessoas, começar a pressionar as empresas ou pessoas que têm algum poder a começar a falar contra. E à medida que vai falando contra, as pessoas que estão lá dentro vão percebendo, as pessoas, os chineses, vão percebendo, cara, tem mais gente que tá apoiando a gente aqui dentro. Dá pra gente tentar fazer alguma coisa. Porque é o único jeito dele se ver livre de um regime comunista. E será que entra, tipo, também no debate
pensar se o povo chinês está interessado nisso? Sinceramente, eu acho que tá. Será? Porque, por exemplo, a gente teve recentemente não, ainda tá tendo toda a questão da pandemia, certo? Por exemplo, teve uma das entrevistas do povo chinês, de uma mulher lá que foi vítima do coronavírus, enfim, recuperou a vida lá nos hospitais. Ela, ao perguntar, tipo, questionar e como é que foi o atendimento, não sei o que, ela tipo deu muito graças a Deus que eles têm, o povo chinês tem um estado que cuide deles. E pra eles estava tudo bem. Então, mas isso foi o que deu na entrevista. Quantas pessoas... Porque a China permitiu, né, sair. Aí quantas pessoas fazem o contrário? E por causa dessa pandemia, começou a haver muitos protestos em muitos lugares na China. E aí que foi o motivo. Quando um governo que por si só, impõe a sua força, quando ele precisa mostrar força, significa... que o negócio não tá bom, né? Que só a autoridade dele não tá bastando. Significa que ele tá começando a ficar vulnerável. Frágil, Não quer dizer que tá frágil, não quer dizer que vai acabar amanhã, mas que você começa a ver uma esperança. Isso é, claro, uma conversa para outro momento. Eu acho que seria interessante a gente falar da questão de secessão. Porque toda a pegada. Porque tudo que a gente tá comentando aqui sobre a China continental é exatamente tudo aquilo que Hong Kong não quer. Toda a repressão de direitos individuais, de controle da mídia, enfim, de ter a liberdade. Por isso que a treta tá grande e provavelmente até aumente. Mas eu sinceramente acho que é questão de tempo pra Hong Kong ceder. Acabar ser pressionado, né? E tipo, a gente tá em 2020, o acordo acaba em 2047. Então, teoricamente, a China tá descumprindo um acordo que teria ainda 27 anos de ser vigorado. Só que se hoje... se esse ano fosse 2046, e aí? Não, acho que eles teriam direito? Eles teriam direito de, tipo, não, acabou o acordo, beleza. Segundo o contrato de Inglaterra e China, sim. Okay. Só que o povo. E aí que nesse ponto, muitos, talvez liberais, conservadores vão discordar da gente. É normal, aceitamos a crítica, mas aí que tá. Se o poder emana do povo e o povo não quer ficar em algum lugar, por que ele é obrigado? E isso não precisa ser só na China. Na China é bem claro. Hong Kong, a China pressiona totalmente... tira a liberdade, não sei o que, Hong Kong não quer ficar. Beleza, todo mundo consegue entender isso e fala, não, tá certo, Hong Kong não pode ficar sob o poder da China. Beleza. E se o Rio Grande do Sul quiser separar do Brasil? Eles não podem? Pela Constituição não pode. Mas por quê? Por que eu aqui em Rondônia tenho o direito... o contrato social, hein? É a mesma ideia, né? É a mesma ideia. Porque, mas aqui o Brasil não... O Brasil é diferente, cara. O Brasil é diferente. Aqui a gente não impõe tanto restrição de liberdade. Será que não? Se você não tá dando permissão pra um cara se separar de você, isso só me parece escravidão. Se o governo não te deixa... Se eu, por exemplo, no casamento, não posso ter o divórcio, isso não é um casamento. Isso é... escravidão, sei lá. O que é sinônimo. Foda, né? Sim, mas todo contrato, ele precisa ter uma cláusula de saída. Se ele não tiver cláusula de saída, ele é escravidão. Verdade. Então, tipo, isso que a gente tem que começar a repensar, porque isso se estende a tudo. Mas aí, em relação ao Rio Grande do Sul, o sul do país... Isso... Não, eu dei o sul do país foi um exemplo. Ok, mas pega Rondônia. Tá, vamos pegar Rondônia. Basta a maioria da população de Rondônia querer ser independente do Brasil pra ser válido, ou tipo, tem 30% que não quer e vão ficar aqui. E aí nesse ponto... Porque tem uma galera comunista aqui. Não, mas não tem como. Nem que 90% das pessoas quisessem sair. Nem que 100%. Não, acho que não. Eu sei, mas... Pelo contrato... Não, aí que tem a questão do que tá na lei e do que a gente pode. Só que se você for ver, se a gente for pela maioria, vamos supor, 99% da população de Rondônia quer se separar do Brasil. O resto te mata se não quiser. Beleza. Esse 1%, eles não têm direito? Tem. A casa deles tá em Rondônia, eles querem ficar no Brasil. E aí? E aí que a gente começa a expandir esse raciocínio de secessão até a secessão individual. É por isso que, tipo, muitos libertários... Até chegar no nível bairro. Até chegar no nível você. Cidade. Não, até chegar no nível você, sua casa. Eu tenho direito a não estar no Brasil. Eu moro aqui, mas o Brasil não é meu país. Dane-se. Eu não sou governado por ele. Uma pátria me pariu. Porque se você for ver, a ideia de secessão, ela vai diminuindo, só que sempre vai ficando, vamos dizer assim, um rabo preso. O estado de Rondônia quer separar do Brasil, mas tem uma galera que não quer. Mas beleza, separou. Mas e Porto Velho? Vilhena não quer.
E Porto Velho? Pode separar de Rondônia se quiser? Ah, não, uma cidade pode, beleza. Mas e um bairro? Pode separar de Porto Velho? Se a gente estipulou que os outros podem, por que esse não? Bom, não tem problemas administrativos? Existe problema administrativo do ponto de vista centralizado. Se a gente for considerar instituições totalmente centralizadas, como um governo estadual, um governo municipal, um governo federal e assim vai. Você vai criar problemas. Por exemplo, você vai ter que ter um passaporte para entrar no Brasil, depois um passaporte para entrar em Rondônia, depois um passaporte para entrar no bairro não, passaporte para entrar em Porto Velho e um passaporte para entrar dentro de um bairro de Porto Velho. Cara, passaporte sim, não tem problema. O negócio é visto, tá ligado? Isso aí é que é impedimento de... A burocracia de entrar. Passaporte é um só, pô. Tu tá lá só assim, foda-se. Isso daí, inevitavelmente, óbvio, iam criar problemas. Mas eu acho que o foco que a gente tem que ver não é os aspectos, vamos dizer assim, legais. Que tá sendo vigorada, né? Isso. É tentar colocar na nossa cabeça que, tipo, cara, se a gente acredita que alguém não pode obrigar outra pessoa a ficar sobre um regime que é ditador, por que a gente pode obrigar outra pessoa a ficar sobre um regime que é democrático? Ah, não, porque a maioria quis. Tá, mas e aí? Democracia, o Deus que falhou. Democracia a hope. Ditadura da maioria, né? Já dizia o... Todo mundo. Não sei quem. Não é Hope, não? Não sei se foi ele que disse, não. Mas, de qualquer forma, leiam Hope, é da hora. É muito bom. Vale a pena. Bora dar tchau pra galera? Se tudo tem considerações finais? Não, eu acho que é isso. Pô, galera, dá uma lida aí sobre China, vale a pena e se informe, porque você não vai encontrar muito, infelizmente, no mainstream da mídia, coisa e tal, você não vai ver esse tipo de notícia. Existe realmente, tem até coisa de satélite do que eu falei sobre questão de campo de concentração, coisa e tal. Se você é contra o nazismo que fazia campo de concentração com judeu, eu acho que era o mínimo de coerência você ser contra o governo chinês que faz campo de concentração para islâmico. Então, eu acho que vale a pena você olhar isso aí com calma aí. Fiquem atentos nas notícias de Hong Kong, né? Porque a gente tá gravando isso com antecedência, então caso aconteça alguma coisa nessa semana aí, talvez mude. Talvez dê uma merda fodida. Talvez a China já meteu o pé na porta lá e tá lá dentro. Quem sabe? Tomara que não. Pra quem quer se informar sobre economia, sem muito palavreado de economiquez, faz o que, Edu? Tem um site muito legal de um cara muito bacana, que se chama o site é www.semeconomiquez.com.br. Lá ele escreve artigos sobre economia de uma forma bem leve. Semanal. Ele tá tentando fazer semanalmente, às vezes 2 ou 3 vezes por semana. Esse cara é legal? Esse cara, ele é muito legal, cara. Ajudem ele, sigam ele lá no Instagram, Edwards Miranda. Ele também vai começar a postar conteúdo no Instagram, vai ser bacana. Ajuda a gente lá. Fala um tchau aí, André. Muito obrigado, pessoal. Até a semana que vem. Pra quem quiser me seguir, é Danilo Jeremia. Ninguém quer te seguir, cara. Para. Meu Deus do céu. Enfim. Tchau.